Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2023, segunda-feira. Estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida, como sempre fazemos, pedindo a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam, nos amparem neste trabalho tão importante que fazemos. Meus irmãos, a nossa irmã Alessandra vai ler a nossa página preparatória para a continuidade dos trabalhos. Boa noite para todos, é um prazer estar de volta. Então vamos ler a página do livro Coragem, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Males pequeninos. Guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. Não é o aguaceiro que arrasa a árvore benemérita. É a praga quase imperceptível que se lhe oculta na cerne. Não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro. É a pedra no calçado ou o calo no pé. Não é a cerração que desorienta o viajor. Antes as veredas que se bifurcam. É a falta da bússola. Não é a mordedura do réptil que extermina a existência de um homem. É a diminuta dose de veneno que ele segrega. Assim, na vida comum, na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais, muitas vezes, ela própria escarnece, a se expressarem por ódio, angústia, medo e cólera, que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração. Bem, meus irmãos, após a leitura dessa página do livro Coragem, tão interessante, muito importante, sobre os males pequeninos, que às vezes passam desapercebidos, que devemos ter muita atenção. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão Alcir Mesquita, que vai dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele seja muito inspirado nesse momento. Boa noite. Que Jesus, nosso meio e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. Hoje nós vamos encerrar o estudo do capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, E o tema tratado no item 9 e 10 é a cólera. Parece um contraponto, Porque estamos falando em brandos e pacíficos, e Kardec propõe discutirmos a cólera, Justamente porque esse sentimento que nos invade o coração, e a gente vai recordar por quê, vamos tentar analisar isso, é o oposto de ser brando e pacífico, é o oposto de estar em harmonia com Jesus. Então, ele termina o capítulo 9 com uma proposta de analisarmos esse comportamento tão comum entre a humanidade, e a gente vai tentar diagnosticar isso, que é a cólera, que nos afasta, nos faz estar bastante distante do propósito de ser brandos e pacíficos. Porque, como a gente sabe, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, elas todas nos remetem à harmonia com os ensinamentos do Cristo, Ser brando e pacífico, ser humilde. Então, a cólera é justamente o oposto desse sentimento. Eu queria começar com uma colocação do Chico, que eu acho muito oportuna, o conselho de Chico Xavier. Ele diz o seguinte: quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo de água, beba um pouco e conserve o resto na boca. Não a ponha fora, nem a engula. Enquanto durar a tentação de responder, deixe a água banhando a língua. Esta é a água da paz. Essa é uma colocação bastante simpática do Chico, porque nós somos de rompante, E na hora que nós nos irritamos por detalhes, nós tendemos a responder, às vezes, desproporcionalmente
a contrariedade, fruto do nosso ego ferido. Então, Chico nos dá esse conselho enobrecedor de respirar fundo, né, se analisar, e aí ele usa a figura da água, manter a água na boca, porque aí a boca está ocupada, você não faz besteira. O que o dicionário diz para nós que é a cólera, né? A cólera é uma irritação forte, uma ira, um impulso violento que nos incita contra aquele ou aquilo que nos ofende ou indigna. É um comportamento de ferocidade e de irritação. E nós vemos as cenas de cólera a todo momento, né? A gente percebe isso acontecer conosco com uma frequência assim assustadora. Toda hora a gente vê notícias do trânsito em que uma pessoa agride ou mata a outra, ou na relação pessoal, ou na relação familiar, ou na relação mais simplória do dia a dia, na fila de um banco, na fila de um atendimento qualquer, né? As pessoas se encolerizam, ficam possessas e agridem, e sem nenhuma necessidade, por um nada, né? Então, a gente percebe que nós somos capazes de gerar malefícios tremendos para nós mesmos, e nós vamos analisar isso, e para o nosso próximo, por razões simplórias. André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, ele trata muito bem a cólera e ele diz as 10 negativas da cólera, né? Então, a cólera só tem aspectos negativos. E ele diz que a cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações, né? Porque o resultado final pós-cólera é só desilusão, é só frustração. Então ele diz, a cólera não resolve, ela agrava o problema, né? Então uma coisa que era simples, era um pequeno desentendimento, é um mal entendido, porque muitas das vezes, muitos dos processos crônicos na nossa vida começou com um nada, um mal entendimento, né? Não resgata, complica, não ilumina, escurece, não reúne, separa, não ajuda, prejudica, não equilibra, desajusta, não reconforta, envenena, não favorece, dificulta, não abençoa, maldiz, não edifica, destrói. Então, André esgota aqui todos os malefícios do processo do desequilíbrio provocado pela cólera. Evite a cólera, como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite. Muito parecido, né, um conselho de André Luiz como o conselho de Chico, respire fundo, se reequilibre. Então, esse destemperamento, ele provoca uma tempestade fluídico-magnética que só traz prejuízo a nós e a todos que nos cercam, né? Essa psicosfera pesada do planeta Terra, que a espiritualidade nos comenta, né, de características negras, é fruto das emanações fluídicas de cada um de nós, né? O planeta está assim, não porque ele está assim, é porque o somatório das emanações fluídicas de cada um de nós contribui para esse cenário. E a cólera é um dos processos muito importantes, né? Nós liberamos formas, pensamentos e ondas energéticas poderosas que vão denegrindo a psicosfera planetária e vão trazendo malefício para toda a humanidade. Como corrige isso? Nós corrigimos e melhoramos o planeta Terra na medida em que cada um de nós individualmente contribua positivamente para essa psicosfera planetária. Através de quê? Da disciplina mental, da educação dos sentimentos. Então, a cólera é um dos sentimentos que nos leva a isso, né? Um espírito amigo, no item 9, ele diz o seguinte: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Então, tem um diagnóstico importante aqui,
que a contrariedade que nos leva a essa atitude da cólera é o nosso orgulho, né? Nós temos esse excesso de sensibilidade que faz com que nós tenhamos reações desmedidas, coléricas, iradas, raivosas, por muito pouco. E ele vai diagnosticar aqui. A não suportardes uma comparação que vos rebaixa, que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Então, ele vai no âmago da questão. O nosso orgulho é a razão disso. A gente tem excesso de sensibilidade, né? Tem um amigo de trabalho que dizia o seguinte: para a gente ser feliz, ele brincava, você tem que ter casca grossa, ou seja, tem que ter uma pele insensível. Porque se você tem uma pele muito sensível, qualquer coisinha você fica irritado, qualquer coisinha você perde o controle, qualquer coisinha você se desequilibra, e isso te leva a uma infelicidade profunda. Então ele brincava sempre, as pessoas de casca grossa, ou seja, de pouca sensibilidade, de pouco orgulho exacerbado, são sempre muito mais felizes, né? Que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição, uma pequena contradição, uma fila que não anda, um atendimento que não está muito claro, né? E eu estou reforçando esses aspectos porque nós nos colerizamos e nos envenenamos por muito pouco, né? Muito pouco. E é verdade que esse muito pouco nos leva, às vezes, a atitudes nefastas, né? Irreversíveis, de agressões físicas, de morte. E tudo começou, você diz, começou com uma ofensa gravíssima. Não, começou com um pequeno desentendimento de trânsito, começou com um pequeno desentendimento no elevador do prédio, que leva você a desagradáveis situações. Até mesmo as impaciências, porque nós somos impacientes, que se originam de contrariedades muitas vezes pueris. E eu ressaltei esse aspecto aqui da mensagem desse espírito amigo. No dicionário, pueril, que se refere à infância, infantil, ato pueril, do ponto de vista pejorativo, que tem comportamento ou pensamentos infantis, sem valor, argumento pueril. Então, é pueril, assim, as pessoas se iraram por causa de quê? Por causa de nada, né? Muitas das vezes, esses processos obsessivos começaram no passado remoto por um nada. E a gente vive isso no cotidiano, né? Às vezes um vizinho nosso saiu de casa apressado, assoberbado, cheio de tarefas, passou por nós e não deu bom dia. Nós nos sentimos ofendidos. No dia seguinte, maltratamos esse vizinho porque achamos que ele foi descortês conosco. O vizinho responde na mesma moeda. Isso vai num crescente que vira inimizades mortais. Tem espíritos se obsediando, gerações e gerações, encarnações e encarnações, indo para o charco do mais profundo, né, do umbral, lama, porque começou, a origem foi um ato impensado, que não foi uma descortesia, porque aquele vizinho não nos cumprimentou porque estava muito assoberbado, muito ocupado. Nós entendemos como uma ofensa, o nosso orgulho, né, porque nós nos consideramos muito ofendidos. No dia seguinte, destratamos o vizinho não entende nada, responde na mesma moeda, e a gente cria um ciclo perverso, né? O ciclo perverso é aquele ciclo que a gente vai se afundando no mar de lama por contrariedades pueris. Isso é uma mensagem importante do nosso espírito comunicador aqui. Decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade. Nós somos hipersensíveis, nós nos valorizamos demais, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Aí a gente vai, no esquema, recorrer
ao Hermínio Miranda, nosso querido amigo Hermínio Miranda, né? Na estrutura, porque como é que nós vamos montando o nosso eu a partir das memórias ancestrais das nossas diversas encarnações, né? Então, nós temos o nosso consciente nessa primeira camada do disco, né? O Hermínio faz um paralelo da nossa memória, que está reservada no nosso perispírito, a estrutura de um disco magnético em que você grava as informações. Na primeira camada você tem um consciente, que você acessa com muita facilidade, né? Aqui nós temos aqui na lateral direita o disco de gravação, que tem acesso fundamentalmente à primeira trilha aqui, né? A trilha externa, que é o nosso consciente. Nós temos a segunda trilha, que é o nosso subconsciente atual, o nosso inconsciente atual e os diversos inconscientes de encarnações passadas, que são bagagens que estão lá. Quando nós recorremos à cólera, nós vamos no núcleo dos instintos, porque nós, na fase que mudamos, né, na nossa caminhada evolutiva de espíritos que estavam num estágio evolutivo do mundo animal para o mundo hominal, nós trazemos, né, porque lembra de Kardec, a inteligência dos animais se manifesta no seu instinto. Então, esse núcleo instintivo está lá no fundo do nosso perispírito, armazenado, guardadinho. Mas quando nós nos descuidamos, nós acessamos e revelamos as facetas mais tenebrosas do nosso passado evolutivo, quando nós estávamos na fase de transição de animal para hominal. Éramos só instintos naquela ocasião. Então nós vamos acessar esse núcleo terrível. E aí esse slide eu roubei da Leuda, porque a Leuda deu uma palestra maravilhosa sobre o mesmo assunto, e esse é o privilégio do palestrante da noite, né? Ele ouve a palestra da tarde e aproveita algumas coisas. Então, eu falei para a Leuda, vou roubar algumas dessas ideias. Nós tínhamos montado, eu estava ouvindo a palestra dela, a mesma linha de raciocínio, né? A abordagem um pouco diferente, mas a linha de raciocínio igual. E ela falava nisso, eu peguei. Porque quando eu falo sempre que são as armadilhas da evolução. Porque o medo, quando nós éramos na fase caçadores-coletores, lá no início da evolução da humanidade, o medo é que disparava a cólera, mas o medo era uma estratégia de sobrevivência, né? Porque nós vivemos num mundo tenebroso, né? Os caçadores-coletores, quando nós vivemos nessa ocasião, vivíamos da caça e da coleta, né? Nós não produzíamos nada, dependíamos de 100% da natureza. E as ameaças da natureza contra nós eram muito importantes, significativas. Então, a necessidade de se preservar, de preservar a vida, de preservar a família, de preservar o grupo, era premente. Então, o medo disparava a cólera. O medo era um mecanismo e a cólera de defesa daquele território, daquela prole. Isso ficou no passado, né? O que dispara ainda esse instinto primitivo hoje? O orgulho. Então, o que mudou é que naquela ocasião, que nós estávamos muito próximos ainda do mundo animal, o instinto era importante ainda na nossa sobrevivência, na construção do nosso eu, né? Nós caminhamos, evoluímos, não somos mais caçadores-coletores, né? Fomos isso há 40 mil, 50 mil anos atrás. Hoje estamos num estágio evolutivo. O que se espera de nós é um comportamento cristão. O que se espera de nós é que nós tenhamos superado esse núcleo instintivo que foi útil para construir a sua caminhada evolutiva de espíritos simples e ignorantes a espíritos a caminho da luz, mas hoje esse sentimento de cólera não nos traz nenhuma contribuição positiva. Aí eu gostei muito desse slide dela, eu fui lá e dei uma roubadinha no slide dela. Vamos ver aqui. No livro Consolador, Emmanuel fala sobre isso, sobre esse núcleo dos instintos, e pergunta-se a Emmanuel, como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? Quer dizer, no dia a dia hoje, por que temos cólera? A cólera, Emmanuel nos falando, não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação
dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Então, Emmanuel está confirmando aquela visão esquemática, né, que Hermínio nos apresentou, ou seja, nós vamos naquele núcleo instintivo que está internalizado lá no fundo do nosso inconsciente evolutivo e manifestamos essas expressões grosseiras, sem sentido no estágio evolutivo que nós vivemos hoje. A energia serena edifica sempre. E aí ele faz o contraponto, como vocês vão ver que Kardec fez nesse capítulo, na construção dos sentimentos purificadores. Mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabiliários, e aí tem uma observação que vocês vão ver que Kardec também usa, Hahnemann faz essa referência aqui no item 10, que atrabiliário é da bilis, né? A bilis amarela. O atrabiliário diz o indivíduo que supostamente predomina a atrabilis, irascibilidade e cólera. Vocês vão ver que tinha um conceito antigo, né, dos humores da humanidade. Então, atrabiliários, do bilis, é um vinho envenenado de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos ressaibos. E o ressaibo é mau humor, ranço, né? Então, ainda roubando aí mais um slide da nossa amiga Leuda, humildade que nos leva a uma virtude enorme é pureza de coração, é doçura, afabilidade, justiça. Isso nos leva a ter paz de espírito, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque deles é o reino dos céus. Então, o que nos leva à elevação, o que nos leva à felicidade, o que nos leva à paz de espírito, o que nos leva à serenidade de espíritos imortais? É a humildade, a pureza de coração. O que nos leva à cólera e aos sentimentos negativos, aos acessos a esses arquivos que estão guardados lá no fundo da nossa memória ancestral? O orgulho, a raiva, a irritabilidade, o egoísmo, a vingança. Isso é turbulência espiritual, isso é doença, isso é karma, isso é dor, isso é sofrimento. Então, é uma opção entre ser feliz e sofrer, né? Você se disciplinar quando você combate a cólera, nós devíamos ser pragmáticos, né? Como nós todos queremos ser felizes, e é um direito natural de sermos felizes, nós precisamos estar do lado da humildade, da pureza de coração, da doçura, da afabilidade. Isso nos leva à paz de espírito e à felicidade. Você vai ver que bem-aventurados que são brandos e pacíficos, Kardec começa com injúrias e violências, que não tem nada a ver com a bem-aventurada. Ele está fazendo um contraponto, né? Foi o primeiro item que nós estudamos. Depois ele trabalha na afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e resignação, e por último, o último item, a cólera. Então você vê que ele intercalou atitudes negativas que negam a bem-aventurança com itens de comportamento que nos levam às bem-aventuranças. E aqui da FEB, a FEB faz uma advertência muito importante. Eu trouxe essa advertência da FEB a partir do capítulo 9, que diz o seguinte: nunca foi tão necessária de ser repetida como na atualidade, em que a prepotência e a crueldade constituem fatores de primazia na cultura sociológica da humanidade, né? Esse materialismo exacerbado nos leva a isso. O ser humano que alcançou as estrelas que reluzem ao longe e as estuda com afinco e determinação, assim como as micropartículas, né? O macrocosmos e as micropartículas, em busca da energia no seu estado mais primitivo, que investe fortunas incalculáveis para a solução de pandemias e moléstias dilaceradoras, que se comove ante um gesto de ternura infantil, genericamente ainda não conseguiu disciplinar os instintos e as paixões asselvajadas que lhe permanecem no íntimo, no imo, devorando-lhe as sublimes aspirações ao bom, ao belo e ao nobre. E aí a FEB nos reforçando o mesmo conceito, né? Na hora em que nós damos vazões a esses instintos primitivos,
nós estamos nos afastando do bom, do belo, do nobre, da felicidade. Com facilidade, entrega-se à alucinação do poder terreno, olvidado da sua fragilidade, assim como da fugacidade, quer dizer, a vida material se esvai muito rapidamente com quem transita no mundo. Então nós temos que ter certeza que Jesus, quando pregou as bem-aventuranças, ele olhava a vida eterna e não a fugacidade e a fragilidade da vida material, né? Como nós dizemos a todo momento, só que a gente esquece, né? A gente diz, puxa vida, fulano estava tão bem ontem, hoje está assim mal, amanhã desencarna. Então a gente está diante de uma fragilidade e uma fugacidade, quer dizer, é muito rápido, né? Esse processo. O que existe de verdadeiro para nós? A vida eterna. A vida eterna é a nossa matriz, né? Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, porque não lhe obedecem. Quantas pessoas a gente vê aí quebrando tudo, porque ficaram colerizadas, né? Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. E realmente você, vendo um ato colérico de alguém quebrando tudo, se você for analisar, é uma atitude ridícula, né? Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Então, isso é importante, porque toda vez que a gente manifesta um ato de desequilíbrio, né? Nós somos usinas geradoras de energia, né? Nosso cérebro é uma usina geradora de energias importantes que a gente tratou, né? Que contaminamos ou beneficiamos a psicosfera planetária. Nós aqui, nesse momento, estamos vibrando e vibrando positivamente, porque estamos sintonizados com o bem. Por que toda casa espírita tem aquela descrição da espiritualidade de luminosidade, de harmonia, né? Porque nós, nesse momento, disciplinamos os nossos pensamentos e vibramos com o alto, sintonizamos com a espiritualidade superior. Então, nesse momento, nós fazemos com que o ambiente fique lindo. Todos exteriorizamos a energia mental, todos, configurando as formas sutis, formas de pensamentos que não temos controle sobre ela, com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Então, nós não só contaminamos o nosso perispírito, como contaminamos o ambiente e todos aqueles que nos cercam. Então, esses atos de desequilíbrio de comportamento que nós somos dados a ter, né? No caso, no nosso objeto de estudo, a cólera, ele é um fator altamente poluente, né? Um poluente importante das energias deletérias do planeta. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam, né? É o processo da sintonia, como modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. E aí a gente é dado aos processos obsessivos, né? Toda vez que a gente desequilibra, nós vibramos em padrões abaixo daqueles desejáveis e aquelas entidades que se associam, que se harmonizam com aquelas vibrações, se aproximam de nós. O espírito humano lida com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade. Isso é uma realidade. Com a diferença, porém, de que já aprende a gastar a segunda, a eletricidade, no transformismo incessante da Terra. Mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. Isso é um alerta importante para nós, né? Porque nós ligamos a luz aqui, nós íamos começar a transmissão, o Gilberto falou para o Dionísio, acende a luz. Então, nós temos uma facilidade enorme de manipular a energia elétrica, energia eletromagnética, a nosso favor, né? O projetor de slide, todo o nosso equipamento que permite a transmissão ao vivo das sessões do Centro Espírita Abel Sebastião Almeida, mas não conseguimos disciplinar e manipular adequadamente essas energias mentais que nós estamos gerando o tempo todo, poluindo o ambiente e gerando processos obsessivos gravíssimos.
Em Evolução de Dois Mundos, André Luiz diz o seguinte: todos os estados especiais do mundo orgânico, inclusive o da renovação permanente da célula, né? Esse processo de renovação celular que a gente tem, a prostração do sono, a paixão artística, o êxtase religioso e os transes mediúnicos, são acalentados nos círculos celulares por fermentações sutis. Ele está falando das enzimas, aí nascidas através de impulsos determinantes da mente, por ela convertidos nos órgãos em substâncias magneto-eletroquímicas, arremessadas de um tecido ao outro, todo o processo vibratório que a gente gerencia, né? Guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades moleculares ou de catalisar reações desse ou daquele tipo, destinadas a garantir a ordem e a segurança da vida na urdidura das ações biológicas. Ele está falando naquele pensamento equilibrado, naquele pensamento em que nós estamos ordenando e nos beneficiando, intervindo no corpo físico com essas energias para o nosso benefício. Em identidade de circunstância, aí André Luiz faz o contraponto, nos traumas cerebrais da cólera e do colapso nervoso, da epilepsia e da esquizofrenia, como em tantas outras condições anômalas da personalidade, vamos encontrar essas mesmas fermentações no campo das células, mas em caráter de energias degeneradas, que correspondem às turvações mentais que as provocam. E aí ele está diagnosticando as nossas doenças. E aí a gente fica pensando assim, puxa vida, às vezes as pessoas vêm ao centro e vão tomar passe e pedem ajuda aos mentores da casa, porque está doente e precisa se curar, né? E ele espera que os passes magnéticos e as energias benéficas das águas fluídicas lhe beneficiem, lhe beneficiarão, mas lhe beneficiarão mais ainda a mudança de comportamento, a mudança de atitude mental, né? E aí André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, trata com muita clareza o momento em que nós nos beneficiamos dessas energias positivas pelo pensamento disciplinado e no momento em que nós geramos a patologia no corpo físico, fruto dos desequilíbrios mentais poderosos que nos levam. E ele cita a cólera, né? E aí, sobre vampirismo e missionários da luz, ainda usando André Luiz, ele diz: a patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de várias matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. A vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde preexistente do corpo espiritual, que é o nosso perispírito, que é a matriz, né, geradora de tudo. Atingindo o molde em sua estrutura, o perispírito, pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Então ele nos alerta que essa atitude colérica, e ele cita a cólera e a intemperança, que são duas irmãs gêmeas, o primeiro prejudicado somos nós, né? Já está na conta. Você viu ali que a desorganização fluídica da tessitura perispiritual tem influência direta e imediata sobre o corpo físico, gerando as patologias que a gente vem, às vezes, se lamentando e vem, por que eu sofro isso? Por que eu sinto isso ou aquilo? Nós somos os geradores, pelos nossos desequilíbrios mentais. E o espírito protetor, nessa mensagem foi de Baudelaire, em 1863, ele termina: se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria-se ele próprio a sua primeira vítima. Quer dizer, nós temos que ter clareza que esses desequilíbrios mentais e de comportamento, a primeira vítima somos nós. Primeiro, imediato, impacto direto na sua estrutura perispiritual e material.
Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo de que torna infelizes todos que o cercam. Por que você torna infeliz? Porque você contamina a psicosfera em volta, né? Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes que mais ama? E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se por dominar. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, a de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. E aí remete àquele slide inicial, né? A cólera, ela está na contramão dos sentimentos nobres doutrinários. E aí no capítulo 10, que foi ditado por Hahnemann, ele fala na teoria dos humores. Eu trouxe aqui porque eu achei interessante. Segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. E ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio às suas imperfeições. Então, havia uma teoria dos humores, né, dos comportamentos humanos, vem de Hipócrates, e que você, a partir dos fluidos que você segrega no organismo, você teria humores determinados. E alguém diria, mas eu, por exemplo, gero muita bilis amarela, então sou colérico, não tem jeito. E o que Hahnemann vai nos alertar é que não tem nada a ver, né? Quem se comporta de forma colérica somos nós, espíritos. O nosso corpo não tem nenhuma influência sobre esses desvarios de comportamento. A teoria dos humores foi uma teoria, e era assim, Hipócrates bolou essa teoria, segundo ele, há 4 tipos de temperamento básico na humanidade, conforme domine no corpo do indivíduo um dos 4 fluidos corporais. Então você tem o sanguíneo, que é a pessoa que tem muito sangue, que é uma pessoa alegre, extrovertida e tal, segundo a teoria de Hipócrates. O fleumático, que tem muita linfa ou fleuma. O colérico, que tem muita bilis. E o melancólico, que tem a bilis negra. Então, você teria comportamentos. Essa teoria de Hipócrates foi aperfeiçoada por Galeno, que foi um médico que viveu antes de Cristo, que desenvolveu, né, o sujeito sanguíneo, que possui excessivamente sangue. Suas decorrentes características seriam alegria, otimismo, confiança, extroversão. Fleumático é o sujeito que possui muita fleuma, decorrentes características seriam timidez, apatia, lerdeza, cansaço. O colérico, então vamos ao colérico, que é o que nos interessa, que Hahnemann trata aí no item 10, é o que possui muita bilis amarela. Aí se diz, o que tem a ver a bilis com o seu comportamento, né? O nosso comportamento é fruto das nossas atitudes. Nossa quem, cara pálida? Nós, espíritos imortais, né? Que estamos no planeta de provas e expiações para demonstrar comportamentos novos. Então o nosso corpo físico não tem nenhuma responsabilidade e nenhuma consequência sobre nossas atitudes. Única e exclusivamente nós temos essa consequência. E até eu grifei aqui porque Hahnemann começa uma comparação sobre corpos biliosos, né? Então quem produz muita bilis amarela, então essa pessoa seria uma pessoa colérica. E ele começa assim, eu marquei, indubitavelmente, e aí eu vou me permitir, eu ando meio abusado, de discordar de Hahnemann. Indubitavelmente coisíssima nenhuma, né? Você é colérico porque é desequilibrado do ponto de vista evolutivo e espiritual. O seu corpo não tem nada a ver com isso, né? Essa é uma desculpa absolutamente esfarrapada. O Hahnemann
E é uma coisa curiosa, porque Hahnemann, apesar de ser um espírito iluminado, ele, na época, os valores deles, ele acreditava em Galeno e Hipócrates, né? E eram valores importantes para ele, inclusive na concepção da homeopatia. Certamente ele se baseou em Galeno e baseou em vários conceitos de Hipócrates para criar o conceito homeopático, mas comportamentos desequilibrados são de responsabilidade nossa, espíritos imortais que estamos evoluindo a caminho da luz, e estamos aqui no planeta Terra vivenciando uma experiência para acumular conhecimento e dar um salto evolutivo. Esse é o objetivo, né? Então, a gente não pode culpar o nosso corpo físico por absolutamente nada, né? Qualquer coisa, qualquer má formação, qualquer problema genético, congênito que a gente venha trazido, sempre são consequências da matriz genética, que é o perispírito, que foi deformado em comportamentos, em vivências anteriores. Então, toda vez que nós atuamos de forma desequilibrada e denegrimos, alteramos, interferimos nessa tessitura perispiritual, nós criamos desequilíbrios energéticos profundos que vão ser matriz dos nossos próximos corpos físicos. Então, tudo é consequência de nossos atos, atitudes e pensamentos. Então, quando nós reencarnamos e sofremos determinadas deficiências, são única e exclusivamente responsabilidade nossa por atitudes e vidas pretéritas que nos levaram a expiar esses passados, né? Então, Hahnemann, e aí eu botei em vermelho que eu não concordo com ele, indubitavelmente temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos. Não há. O seu corpo bilioso, sanguíneo, fleumático, não tem nada a ver com isso. Você tem a ver com isso. Como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor a atos de força. Então, ele faz até uma comparação fisiológica aqui. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito passivo, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não. Um espírito desequilibrado, em qualquer corpo será desequilibrado. Um espírito nobre e evoluído, em qualquer corpo será nobre e evoluído. Ponto. Ponto pacífico, né? Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto o outro caso será expansiva. Não. Você, espírito colérico e desequilibrado, em qualquer corpo que você reencarnar, você será colérico e desequilibrado, né? Então, o nosso comportamento é fruto das nossas crenças e valores que a gente vem construindo de forma milenar, encarnação após encarnação, e nós valorizamos isso, né? Então, nós fazemos aquilo que cremos. E se nós cremos na violência como solução dos problemas, é uma crença pessoal nossa. Nós, ao nos reformarmos, tem um momento que a gente vai perceber que a solução dos nossos problemas está no amor, na caridade, na benevolência. E aí nós estamos caminhando para a luz. Enquanto nós acreditarmos na violência como forma de solução dos nossos problemas, o que nós teremos é violência, né? E eu dou sempre esse exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, porque você pega e lança o filme Batman 10, o Vingador não sei o quê, pronto, o cinema fica lotado. A gente acredita em vingança, a gente acredita em cólera, por isso que dá bilheteria, porque a gente acredita naquilo, né? Vingança pelas próprias mãos, o Vingador do passado, o Vingador do futuro, o Vingador disso, o Vingador daquilo, e o cinema fica lotado. Por que fica lotado? Porque nós acreditamos nisso. Esses valores estão impregnados na nossa caminhada evolutiva. Aí você faz o filme, os bonzinhos, os brandos e pacíficos e tal, aí ninguém vai ver, porque o filme é boboca, água com açúcar, só tem bobinho lá.
Corpos biliosos, Hahnemann. Aí eu gostei muito desse texto do Consolador, o Consolador não o livro, o Consolador, o site. Ricardo Baesso de Oliveira, ele faz uma reflexão sobre isso e ele faz esse comentário, ele diz sobre a nossa reencarnação no meio, né? Influenciação, sim, né? O meio nos influencia, o corpo nos influencia de certa forma, mas determinismo não. E ele diz: embora os genes e o ambiente estejam relacionados a diversos traços do comportamento humano, isso não significa que haja um determinismo biológico ou cultural. Só porque um traço apresenta influência genética e ambiental, não significa que nada possa ser feito para alterá-lo. Os traços comportamentais são, em geral, influenciados por múltiplos genes e múltiplos fatores ambientais. E, acima de tudo, tem que se considerar o poderoso papel do espírito, que, valendo-se do seu livre-arbítrio, então é o nosso livre-arbítrio, pode exercer notável influência sobre os genes e o ambiente onde está inserido. Atribuir as imperfeições humanas ao próprio organismo seria acreditar que o homem é uma máquina, joguete da matéria, sem responsabilidade sobre seus atos, o que é um absurdo. Lembra Kardec que não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir, né? E Hahnemann, terminando a colocação dele do item 10, diz: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. E aí, essa definição dele é importantíssima. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito porque o espírito nisso não pode atuar. Quer dizer, se você tem uma deformação física, o espírito não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade? Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode, de outro modo não existiria para o homem a lei do progresso. E aí a gente lembra o seguinte: a Sociedade Brasileira para o Estudo Espírita fez um texto muito interessante. Deixa eu ver se dá tempo. Não dá tempo. Mas ela diz o seguinte: não existe para nós o acaso, não existe a predestinação, não existe o azar, né? O futuro é construído todos os dias através de pensamentos, ações, e seu grupo cultural, quer dizer, o grupo que nós estamos inseridos, nós aqui, o que nós preconizamos? Nós, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida, estudantes da doutrina espírita, ardorosos por esse conhecimento, pregamos o amor. A gente sabe que fora do amor nós não vamos chegar a lugar nenhum. E nós temos um tríplice aspecto da vida que a gente não pode desprezar, que a nossa vida é eterna, nós temos o nosso livre-arbítrio, então nós só fazemos o que queremos, e se fazemos errado é porque queremos fazer errado, não é por culpa do nosso corpo, não é por culpa do meio ambiente, não é por culpa da conjuntura, não é por culpa de nada. É porque nós queremos fazer, é o nosso livre-arbítrio. E nós estamos imersos no processo de evolução contínua. Existe uma coisa determinística na nossa vida. Nós todos seremos espíritos puros. Nós todos seremos iluminados. O que vai nos diferenciar um dos outros é quanto tempo isso vai demorar. Fruto do nosso livre-arbítrio, alguns têm uma caminhada longa e tortuosa. Outros, pelo mesmo livre-arbítrio, têm a caminhada curta e feliz. Depende de quê? Única e exclusivamente de nós. Então, nós estamos dentro desse aspecto. O progresso é contínuo e constante e vamos chegar a sermos espíritos luminosos. A vida é eterna e dependemos única e exclusivamente do nosso livre-arbítrio.
Aqui eu não vou pular essa fase aqui. E queria encerrar, porque o meu tempo tá rugindo, com uma mensagem do Emmanuel sobre, que ele chama Perigo, no livro Espírito da Verdade. E essa mensagem, eu acho, como tudo que o Emmanuel faz, sintetiza de forma brilhante esse sentimento da nossa caminhada evolutiva, né? Cada vez que a irritação te assoma aos escaninhos da mente, segues renteando sinal de perigo. Mesmo que tudo pareça conspirar em teu prejuízo, não converta a emoção em bomba de cólera, a explodir-te na boca. Desequilíbrio que anotes é o apelo da vida a que lhe prestes cooperação. Quando as águas, em monte, investem furiosas sobre a faixa do solo que te serve de habitação, levantas o dique, capaz de governar-lhe os impulsos. Diante do fogo que te ameaça, recorres de pronto aos extintores de incêndio. Toda vez que o curto-circuito reponta na rede elétrica, desliga a tomada de força para que a energia descontrolada não opere a destruição. Assim também, quando a prova te visite, não transfigures a língua em chicote dos semelhantes. Se agressões verbais te espancam os ouvidos, ergue a muralha do dever fielmente executado, em que te defendas contra o assalto da injúria. Se a calúnia te alanceia, guarda-te em paz, no refúgio da prece. Se a dignidade ofendida dentro de ti surge transformada em aceso estompim para a deflagração de revolta, deixa que o silêncio te emudeça, até que a nuvem da crise te abandone a visão. Sobretudo, à frente de qualquer companheiro encolerizado, não lhe agraves a distonia. Ninguém cura um louco zurzindo-lhe o crânio. Se alguém te lança em rosto o golpe da intemperança de espírito ou te arroja a pedrada do insulto, desculpa irrestritamente. E se volta a ferir-te, é indispensável te reconheças na presença de um enfermo em estado grave, a pedir-te o amparo do entendimento e o socorro da paixão. Então essa recomendação do Emmanuel, né, é a recomendação do Cristo, né? Dê a outra face. Se alguém bater na sua face, você dê a outra face. Se alguém lhe ofender, perdoa 70 vezes 7. São ensinamentos difíceis, porque nós temos uma enorme dificuldade em praticá-los, em colocá-los na prática do dia a dia, porque volta e meia nós mergulhamos lá naquele núcleo instintivo que foi um comportamento necessário da sobrevivência no início da caminhada evolutiva, que nós resgatamos de forma indisciplinada e trazemos para o mundo atual, provocando todo esse desequilíbrio, esse desamor, essa frustração que nós vivemos no dia a dia. Enquanto nós não compreendermos definitivamente que é na domesticação desses sentimentos e comportamentos, na educação permanente nos novos valores do Cristo, nós seremos sempre vítimas da dor, do sofrimento e da infelicidade. Boa noite.